Olá, boa noite. Eu me chamo Francisco Maciel de Brito Neto, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade de São Paulo. Essa é uma atividade do bloco 3 do curso da disciplina de Química Geral 2. Nessa atividade a gente vai abordar um pouco sobre o tema de cristalografia, que é um tema que tem um grupo liderado pela professora doutora Regina Helena de Almeida Santos, do EQUISC, que faz pesquisa nessa área, é o grupo de cristalografia. A gente vai tentar abordar um pouco do que é isso, como isso está presente no nosso cotidiano e a importância dela aí na nossa vida, e tentar mostrar um pouco do que é feito dentro desse ramo da ciência aí que são desenvolvidas pesquisas aí no EQUISC. Bom, mas o que seria essa cristalografia? Seria o estudo aí relacionado teria alguma coisa a ver com as bolas de cristais? Ou seria o estudo de como os cristais eles podem trazer energias positivas para o ambiente e evitar que as energias negativas aí entrem no nosso ambiente? Teria alguma coisa relacionada com isso? Já que a gente está estudando ligações, a gente vê que as ligações químicas, quando vai acontecer, em determinado ponto tem energia necessária para que as ligações ocorram. Seria essa energia aí se energia negativa ou positiva que os cristais emanam? Será que é isso que é cristalografia? Então, a cristalografia não tem nada a ver com o que eu disse anteriormente. Na verdade, a cristalografia é um ramo da ciência que tem como objeto de estudo a disposição dos átomos em sólidos. Ou seja, na verdade, o que a gente faz, que a cristalografia estuda, e o que ela faz é a descrição dos cristais. Mas para essa ciência, o que é um cristal? O cristal não tem nada a ver com essa definição que a gente costuma ter dele comumente para essa ciência. Na verdade, um cristal é um sólido homogêneo que possui um arranjo interno, um arranjo atômico interno, tridimensional, com uma ordem de longo alcance. E é importante a gente frisar essa ordem de longo alcance, porque a gente pode ter alguns sólidos que tenham uma certa ordem, só que a ordem não é uma pequena ordem, é uma determinada parte ali do teu sólido. Então isso não caracteriza que isso seja um cristal. Na verdade, ele não vai ser um cristal, vai ser um material amorfo, que é justamente um material não cristalino, que não tem essa ordem de longo alcance. Dentro da ciência da cristalografia, do ramo de cristalografia, um conceito importante que a gente precisa entender é esse conceito de estrutura cristalina. Como a gente já viu, os átomos eles estão dispostos em posições regulares no espaço. Então, como eu já disse, os cristais eles têm uma ordem de longo alcance. E a gente pode descrever uma estrutura cristalina por dois parâmetros. A gente pode dizer assim, pela rede e pela base. E o que é uma rede? Como vocês podem ver no quadradinho mais à esquerda, a rede é uma estrutura geométrica. É uma figura ali que está no espaço, essa é a estrutura geométrica. E a base pode ser um átomo ou um conjunto de átomos aí. E quando a gente coloca esse átomo dentro dessa estrutura geométrica, a gente forma a estrutura cristalina dos materiais e das substâncias que a gente pode ter. E esse conceito de rede base ele vai ser empregado, e a partir disso a gente vai estar criando 7 sistemas cristalinos, que são eles: a gente tem um sistema cristalino cúbico, sistema cristalino tetragonal, ortorrômbico, hexagonal, monoclínico, triclínico e trigonal. E desses 7 sistemas cristalinos que a gente obtém, a gente vai ver que a partir deles surgem as 14 redes de Bravais, que a gente pode ver. No caso do sistema cúbico, a gente divide ele em três sistemas. A gente tem o cúbico simples, que é essa figura acima à esquerda aí. A gente tem a estrutura cúbica
de face centrada, que é esse quadradinho do cúbico no centro, e a cúbica de corpo centrado, que é logo ao lado. Então, os 7 sistemas cristalinos eles vão ter algumas divisões, que vai gerar essas 14 redes. E são algumas formas que os átomos eles têm para se organizar no espaço. Isso é influenciado diretamente pelas ligações químicas, porque dependendo do tipo de ligação, ela pode ser mais direcional ou não direcional, e a gente vai ver a seguir. Então, as ligações químicas elas vão influenciar diretamente na estrutura do material ou da sua substância, e consequentemente nas propriedades que ele vão vir a ter. Se a gente ver as ligações, eu coloquei as 3 principais ligações. A ligação iônica ela tem característica de doar elétrons, né? Então o que acontece? O elétron da camada mais externa ali, camada de valência, ele vai ser doado. Então ele pode ser doado em qualquer direção. Então ela tem a característica de ser uma ligação não direcional. Já as ligações covalentes, como ela acontece um compartilhamento de elétrons, e geralmente esse elétron ele vai estar mais ou menos ali em determinada posição, a característica dela de ela ser direcional, porque eu preciso estar numa posição em que possa ocorrer esse compartilhamento de elétrons. E as ligações metálicas, elas são consideradas não direcionais, ela tem esse caráter não direcional, justamente porque eu tenho umas partes do material em que eu tenho as cargas positivas e as cargas negativas, os elétrons, eles ficam mais ou menos livres ali em torno dessas cargas, então não tem uma direcionalidade entre elas. E isso vai acabar influenciando na estrutura e também nas propriedades. Como eu disse, no caso de ligações iônicas, a gente geralmente vai ter materiais que são ligações muito fortes, são materiais que vão ter geralmente pontos de fusão muito altos e resistência muito alta. Já os covalentes são elas podem tanto ser ligações muito fortes ou mais fracas. Eu posso ter materiais poliméricos com ligações covalentes, são materiais que têm ponto de fusão baixo, até o diamante que tem um ponto de fusão elevado. E as metálicas também eu diria que a metálica é uma ligação que é mais fraca que a iônica, porém ela também não é tão fraca assim. As ligas metálicas geralmente têm uma resistência e pontos de fusão maiores que os dos polímeros, por exemplo. Mas para que e onde é aplicado esse conhecimento em cristalografia? Esse conhecimento ele é aplicado nas mais diversas áreas da ciência e tecnologia, e principalmente no desenvolvimento de materiais. A gente pode dar alguns exemplos das roupas inteligentes, que são roupas que a gente trabalha na estrutura para permitir a entrada de ar e que diminua o calor que a gente sente, né? Outra coisa que a gente tem no dia a dia são as TVs de cristal líquido, que é um material que tem tanto propriedade do cristal e do líquido. E hoje a gente já tem essa tecnologia em nossas casas. Ela também é aplicada nas missões aeroespaciais, né? Um exemplo disso é o robô Curiosity Rover, que foi enviado a Marte em 2012 para fazer a cristalografia de raio-x e analisar quais eram os elementos ali do solo e quais eram o que tinha naquele planeta, né? Então ele tem diversas aplicações. Além dessas, tem algumas outras também que são importantes. No caso da aplicação na área da saúde, a gente pode ter algumas, e uma muito interessante é no caso da descoberta da insulina biosintética. Se não fosse, se a estrutura da insulina natural ela não fosse determinada por cristalografia de raio-x, a gente jamais conseguiria sintetizar a insulina biosintética, que hoje é muito utilizada, e pois a gente tem muitas pessoas que são acometidas por essa doença. Continuando na área de tratamento de doenças, a gente tem a questão dos vírus. Aqui hoje a gente está numa pandemia e é impossível a gente criar qualquer medicamento para combater o agente patogênico dos vírus sem conhecer a estrutura de cada vírus desse. Outras aplicações também na purificação da água, né, que a gente consegue purificar a água por muitos meses
criando alguns filtros, ou como ele diz aí, nanoesponjas, que são estruturas que purificam, tiram os poluentes ali da água, e a gente consegue fazer isso durante muito tempo. E uma curiosidade interessante está aí na manteiga de cacau, que é um ingrediente do chocolate. A manteiga de cacau, ela se cristaliza, ela pode apresentar 6 formas diferentes, mas só uma delas que dá o sabor agradável do chocolate, dá essa textura, dá essa aparência mais brilhante e sólida dele, e dá essa textura que quando você coloca na boca ele derrete. Então os especialistas em chocolate, eles fazem todo aquele processamento de tratamento do chocolate ali para chegar justamente nessa estrutura. Desse ramo da ciência dentro da área da saúde é muito importante, tanto para o desenvolvimento de novos medicamentos para o combate a vírus aí, e algumas doenças. E é nesse ramo que o IQISC tem desenvolvido algumas pesquisas. Nesses 2 trabalhos, o IQISC, ele desenvolve um composto organometálico à base de paládio, e no outro um composto à base só de paládio. E nesses 2 trabalhos, esses compostos envolvidos, eles são feitos para combater as micobactérias que desenvolvem a doença da tuberculose. E nos 2 trabalhos, eles tiveram resultados muito bons, em que eles chegaram à conclusão de que para essas 2 estruturas eles conseguiram alguns resultados de toxicologia e citotoxicologia melhores do que alguns fármacos que já são distribuídos aí na indústria farmacêutica. E essas são as 2 estruturas que foram desenvolvidas desses dois compostos aí que vocês estão vendo na imagem. Além deles voltarem à pesquisa de cristalografia para essa área da saúde, tem também algumas outras, eles aplicam isso em algumas outras áreas. Uma que a gente pode ver é o estudo a investigação da estrutura e a luminescência de uma terra rara, né, no caso lantanha. Então, como a gente sabe, no caso a estrutura de um material vai influenciar em basicamente todas as propriedades de um material. E é muito interessante para a gente entender o modo de condução ou como se dá, no caso a luminescência, entender essa estrutura. E é o que eles fazem aí. A gente pode ver a estrutura do európio, né, cercada dos óxidos aí, e a estrutura de todo o composto que eles desenvolveram. Outra coisa importante que a gente também pode destacar da cristalografia é que ela é muito utilizada ali dentro das ciências básicas, porque como a estrutura é uma das principais características do material, que a partir dela a gente vai conseguir variar as propriedades do material e melhorar ou piorar o material de certa forma, a gente precisa entender ele. Só que muitas vezes a gente precisa fazer estudos dessa estrutura sem visar uma aplicação ali imediata, e é isso que a gente faz na ciência básica, né? A gente faz alguns estudos preliminares tentando desenvolver ele para que mais tarde alguém possa, a partir do que a gente descobriu anteriormente, ele vinha desenvolver e trazer uma aplicação para aquela estrutura que já foi desenvolvida. E essas são algumas coisas que o grupo de cristalografia do IQISC faz. E é isso. Obrigado.